Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos na abertura do Thinking Football Summit, da melhor forma possível, às 10h30 em ponto, sem qualquer atraso, para começarmos aqui a conversa com o convidado. Antes de o apresentar, naturalmente, fazer o agradecimento à Liga Portugal pelo convite. Parabéns pelo evento que ainda agora começou, mas certamente terá aqui muito para nos oferecer. E bora contribuir para melhorar o futebol português, e são com iniciativas deste género que conseguiremos. Apresentando para já o convidado do primeiro podcast gravado aqui no evento, vou apresentar um número 2 emblemático, um portista emblemático, um capitão emblemático. É uma personagem emblemática, sendo a caderneta de cromos deste projeto, é um cromo brilhantíssimo, e falo de João Pinto, o grande João Pinto. E quando se fala em João Pinto, não há João Vieira nem João Manuel, é o João Pinto, a gente sabe quem é. Muito bem-vindo, João. Prazer enorme estar aqui a falar contigo. Obrigado, o prazer é todo meu. Vou começar esta conversa com um pequeno à parte que te fiz lá fora, que foi pedido especial ao João para gravar contigo, porque, sendo eu portista, naturalmente que já imagino há muito tempo, já gravei com muitos craques, Jorge Andrade, Jainho, Futre, Juari, do Porto, Jardel, Elton, por exemplo, mas tive sempre o sonho de gravar contigo. Mas vou-te confidenciar ainda mais uma coisa: nunca pensei que fosse num ambiente destes. Eu não sei porquê, ou foi numa entrevista passada que tu deste, ou foi imaginação minha. Eu pensava que nós íamos gravar numa tasca portuense, a beber um fininho e a comer uma bifana. Não sei se preferias. Isso era melhor, conciliava-se as duas coisas. Fazia-se a entrevista e pescava-se alguma coisa. Então, e na cidade do Porto, ou na cidade de Gaia, tem bons sítios para se fazer uma coisa dessas. O que é que recomendas? Que eu vou ir a algum lado à noite, eu não sou de cá, sou de Coimbra. O que é que tu me recomendas? Diz-me aí um sítio predileto. Adega Lila. Adega Lila. é já, está aqui apontado. Adega Lila. Mas só a partir do mês, a meio deste mês, porque estou de férias. Então hoje não dá, não tenho hipótese. Hoje não dá. Muito bem, mas vou caprichar. Mas quando cá vieres, eu deixo-te o meu contacto. Opa, e vamos lá os dois. perfeito. Vamos lá os dois. Está combinado? Pagas, vamos lá os dois. Opa, amei esse convite e está combinadíssimo, está bem? Ok. Perfeito. Então, a Adega Lila espera por nós aí para um fininho e uma bifana. O que é que tu esperas desta edição do Thinking Football Summit, um evento que reúne uma série de palestras, reúne uma série de pessoas emblemáticas e especiais como tu? O que é que tu esperas desta edição? Tu estiveste cá no ano passado, que eu vi-te a jogar lá fora, portanto, o que é que tu esperas desta edição? Espero que, acima de tudo, que o sucesso que foi o ano passado, que seja melhor este ano, porque é bom sinal. E, acima de tudo, que as pessoas que vêm cá falar, que beneficiem o futebol, que digam bem do futebol e que façam tudo para que aquilo que não está bem no futebol, que tentem melhorar. Penso que há muita gente a falar de futebol e a denegrir a imagem do próprio futebol, quando essas pessoas ganham dinheiro à custa do próprio futebol. E pouco contribuem e pouco oferecem propostas de melhoria, não é? É um bocado por aí. O problema é esse. O problema é que toda a gente fala, quando é para deitar abaixo, toda a gente deita abaixo, mas nenhuma dessas pessoas que deita abaixo vem com soluções para que isto melhore. E penso que chegou à altura, ou não sei se é a melhor altura, ou já devia ter sido, de uma vez por todas as pessoas que estão ligadas ao futebol puxarem todos para o mesmo lado, para que a imagem do futebol português saia por cima. Perfeito, é isso mesmo. E são momentos como este que precisamente podem trazer essa oportunidade. Sim. Tu, com o teu papel de embaixador, certamente que o farás com mestria, mas é precisamente isso, de vir a estes eventos, de participar nos eventos que a Liga Portugal, como é óbvio, tem pontos a melhorar, como todas as ligas, e estarmos presentes e melhorar de alguma forma. Sim, não é? fico contente por isso acontecer, ainda mais é o segundo ano consecutivo, ainda para mais numa cidade tão bonita, certo, como é o Porto, e acima de tudo num local como este, para fazer um evento destes. Penso que a cidade do Porto e a própria Liga estão de parabéns, e é aquilo que eu disse no início, eu faço votos para que este ano seja melhor que o do ano passado. Mas este ano tem uma coisa que eu acho que tu querias, que era uma jogatana
para verem que ainda estás em excelente forma. Sim, Mas não tem este ano. acho que Com não, pena tua. mas eles lá sabem porque é que não o fizeram. Sim. Mas era sempre um momento especial. As pessoas gostam de ver jogadores de futebol que ao longo de muitos anos as pessoas vibraram com eles, jogadores de vários clubes. E acima de tudo jogarmos contra alguém que nós só vimos na televisão e que praticamente só os conhecemos da televisão. Às vezes a imagem é boa, outra menos boa, e quando é esses jogos a brincar vimos que tudo é gente boa e que tudo se une para uma boa causa. Tu mantens a forma, ainda depois de terminares a carreira, tu continuas a fazer alguma coisa para além desses jogos de vez em quando? Sim, o Futebol Clube do Porto continua com o vintage, sempre que posso treino e jogo, claro que... Mas sempre pratico, bola? Sempre bola, no Porto sempre bola, claro que há outros desportos que eu gosto de fazer, tudo que seja para o desporto e que eu acho que me faça bem para a própria saúde, meto-me em tudo, ainda estou em condições de poder... Estás em grande forma. Ainda estou em condições de poder meter nessas coisas. Claro que também se visse que era prejudicial à saúde não me metia, mas há uma coisa que eu quando estava para acabar de jogar futebol, os últimos 5 anos, eu só rezava e pedia a Deus para que quando acabasse que saísse bem, sem lesões, sem problema nenhum. Que era para quando acabasse de jogar futebol, continuar a jogar a bola com os meus amigos e passar o tempo. E penso que isso foi uma coisa que Deus me deu, foi que estou bem, passado vários anos, 20 anos de ter acabado de jogar futebol, continuo a dar a minha perninha naquilo que me convidam, no desporto e isso tudo. E acho que é bom para nós, para a saúde e acima de tudo para algumas vezes mostrar ainda um bocadinho daquilo que eu fui durante muitos anos. Tu nunca tiveste uma grande lesão? Tiveste alguma assim? Tive em 86, em janeiro de 86, antes do Mundial do México, tive uma infecção na pleura em que os médicos disseram que eu nunca mais jogava futebol. A sério? Foi a coisa mais... Para mim não foi assustador, é que eu não sei como é que vivi aquilo. O médico dizia isso e eu dizia que ainda ia ao Mundial. Tive parado desde janeiro até maio, tive parado e não fiz nenhum jogo até ao final da época. Nessa época o Futebol Clube do Porto foi campeão no último jogo contra o Covilhã em casa, em que ganhou e esteve vários tempo a perder, mas que conseguiu ganhar, e eu fui convocado para o Mundial do México. Acho que foi a coisa mais difícil que eu tive como profissional de futebol. Acima de tudo, por quase todos os dias o médico me operou me dizer que para eu tirar o cavalo da chuva, que o futebol para mim tinha acabado. E eu dizia-lhe a ele que era mentira. Mas como é que te sentias? Sentias-te mal? Ou porquê é que tu negavas? Não, eu acho que foi num jogo, salvo erro, Portugal-Argélia em Leiria, que fizemos um jogo particular, em que ou levei alguma cotovelada ou algum frio que tivesse apanhado e que não tivesse curado bem, em que depois, passado algum tempo, tive essa infecção. Custou um bocado, mas não sei como é que eu vivi, se calhar a não pensar muito na gravidade daquilo que eu tinha, consegui levar aquilo a bom termo e consegui continuar a jogar futebol. E sempre em grande forma. Estávamos já um bocado a falar de esportes que tu fazes e que te mantiveram em grande forma. Há assim alguma coisa que tu não gostes? Por exemplo, eu não suporto maratonas ou algo do género, mas imagino-te a ti, não sei se é o caso, sempre em primeiro nos fartlegs e nos intervalados. Como é que era? Tu gostavas? Eu sou fã do desporto. Tudo que eu possa fazer, eu faço. Se for para correr sozinho, vou correr sozinho. Se for para andar, vou andar. Para mim não há problema nenhum. Mas também sei aquilo que consigo fazer, e quando uma pessoa sabe aquilo que consegue fazer
e que não faz mais do que aquilo que deve fazer, acho que é bom. Ok. O Ronaldo, por exemplo, não gostava de correr, ele dizia que aquilo era como matá-lo, ele ia para o calçadão do Rio correr, diz que pá, era a pior coisa que lhe podiam fazer, era absurdo, e eu por acaso partilho da opinião do gajo. Olha, uma questão. Esta é a Caderneta de Cromos, um projeto no Instagram e podcast e tudo mais. Faço sempre esta pergunta aos meus convidados e era para saber se tu fazias coleção de cromos quando eras jogador. Sim, fazia coleção de cromos. Guardavas os teus? Guardava a caderneta cheia. Terminavas sempre? Terminava sempre. Quando começava com uma caderneta, iniciava e só ficava satisfeito quando ela ficasse toda completa. E tu guardavas mais alguma coisa para além de cromos? Tipo camisolas, tens em casa? Sim, tenho várias camisolas, mas a taça está em tua casa ainda? Ou ficou no museu? Não, ficou no museu, mas já consegui uma vez roubá-la, mas tenho várias camisolas e um dos erros que eu cometi na vida foi ter ficado com algumas camisolas e não ter escrito a camisola do jogo que é. Okay. Tenho várias camisolas que não sei, tenho outras que reconheço e que se calhar das coisas mais bem passadas e das coisas conquistadas pelo Futebol Clube do Porto, essas recordo-me perfeitamente, mas há muitas que eu tenho em que trocava camisolas com o adversário, mas que infelizmente já não, já não tenho de quem é a camisola, isso tudo. Certo. E para além de camisolas, eu sou muito curioso por estas coisas. Para além de camisolas, tens braçadeiras? Não, tenho a braçadeira de campeão europeu quando no Prata. Vermelha, não é? Vermelha. E tenho mais algumas coisas. Botas de futebol não tenho, porque eu quando jogava gostava de jogar com elas de princípio ao fim. As botas que eu jogava, que eu treinava, era a mesma que eu treinava todos os dias e jogava com elas. E quando elas acabassem, era para o lixo que iam vir umas novas. O que é que usavas? Copa? Cheguei a jogar com Copa, cheguei a jogar com Puma, cheguei a jogar com Diadora, cheguei a jogar com várias marcas, com mais outras marcas, mas a que mais gostavas? A que eu mais gostava e ainda hoje se fala realmente é a Copa. A Copa, não é? Mas a que eu ganhei se calhar mais dinheiro foi com Puma. A sério? Sim. No Campeonato da Europa. Em França em 84. Mas por causa do final. patrocínio. Patrocínio. Muito bem. Sim, senhor. Mas, ok. E é bonita, é lindíssima. Sim. Aquela toda preta, não é? A King. A King na altura. Eu uso essa hoje em dia. A King. A Maradona. Por falar em Maradona, tinhas assim algum jogador que trocaste de camisola ou que te cruzaste num jogo que tenha sido um sonho de miúdo encontrar ou eventualmente até partilhar balneário, e certamente no Porto encontraste? Quando jogava futebol, claro que havia jogadores fora de série, caso Platini, Maradona. Jogaste contra esses? Eu fui à festa de despedida de Platini a Santa Etienne, joguei com Maradona, com Platini, lembro perfeitamente que fomos todos para Paris e fomos ao Moulin Rouge nesse dia à noite. No outro dia fomos de avião para Santa Etienne, onde foi o jogo. A seleção francesa de 84 contra uma seleção do resto do mundo, e que jogar ao lado de Maradona e contra o Platini em jogo amigável para mim foi o primeiro, foi fora de série. Depois tive outro que foi a festa de Zico, em Itália, já não me lembro em que campo é que foi. Deve ter sido na Udine, não é? Na Udinese, em que também foi uma festa, foi a Udinese com o Zico, e foi uma seleção do resto do mundo, em que eu capitaneei essa mesma seleção. Acho que são momentos inesquecíveis que ficarão para sempre na minha memória. Como é que é num balneário desse género de jogos que a malta não conhece, não é? Não conhece os outros, de certa forma? Deve ser, é mais cada um por si, é meio na cavaqueira, como é que é isto? É um bocado difícil, mas o jogador de futebol é isso mesmo. Antes do jogo nós chegamos
ao hotel antes um dia e só nesse dia ao jantar já dá para conhecer, já Certo. dá para a gente se divertir e abrir uns com os outros. E acho que são momentos inesquecíveis e quando chega a hora do jogo praticamente tudo acontece normalmente. Lembro perfeitamente nessa festa do Platini que eu era se calhar o jogador mais acanhado ou com mais vergonha até de falar, que se calhar até era o jogador mais novo de todos eles. E no Moulin Rouge já estava tudo sentado e só havia meia dúzia de cadeiras, eu ia-me sentar e foi o Rei Pelé que me disse: "Ó miúdo, anda para a minha beira, és português, anda para a minha beira." Eu fiquei assim, a olhar para ele, sentei-me, falámos e essa coisa toda. Acho que são coisas que lindo. que nunca se esquece. Pelé era super amável, não é? Sim, Tinha essa sim, ideia. era amável, eu digo que era o humilde dos humildes. E foi uma enorme alegria para mim, nesse momento, estar a jantar ao lado do Sr. Pelé. Mas ele não jogou. Aí, já Não, ele não acho jogou, eu. ele não Pois. jogou, convidado. E o Maradona portou-se bem no Moulin Rouge? Ou ele não foi? Ele portou-se bem, mas acho que era, não dizendo mal, acho que era o jogador que chegou lá com atrasado, se calhar o avião dele chegava àquela altura, mas 4 ou 5 guarda-costas, ele aqui Era a estrela, não é? Era a estrela, isso tudo. O Pelé não gostava disso, que ele a falar não gostava disso, mas joguei contra ele e com ele também com o Maradona, mas eu acho que o Maradona, pronto, tu disseste uma palavra que eu acho que é verdadeira, era a estrela da comitiva, da companhia, e quando assim faz sempre a estar acima dos outros, enquanto os outros acho que eram muito mais humildes, ou então se não eram, pareciam que eram mais humildes que eles. Eu acho que Maradona teve duas fases, uma em que ele era o Maradona que era o Deus e tinha isso, e todas as pessoas que o envolviam faziam-no acreditar nisso, que era o Deus, e depois havia o lado Diego, que era mais humano, que foi no início da carreira e no fim, parece-me, não sei. Sim, também tenho a mesma ideia. Estamos a falar no Maradona e eu lembro-me quando ele fazia os aquecimentos no Nápoles, que 10 jogadores ou 9, que o guarda-redes estava à parte, 9 jogadores faziam um aquecimento e ele fazia outro aquecimento com bola. Acho que isso, atacadores apertados, numa equipa portuguesa isso não dava, porque por duas razões: os clubes portugueses não tinham dinheiro para ir buscar um jogador desses, mas acho que estou a falar pelo Futebol Clube do Porto. Toda a gente fazia, se um fazia uma coisa, toda a gente tinha que ir atrás, e acho que ele era ao contrário no Nápoles. Não quer dizer que estivesse bem ou estivesse mal, continuou. Claro. Aliás, o Nápoles foi campeão com ele e com o Careca, e temos que dar valor. Para mim foi um dos bons jogadores, ou dos melhores jogadores da história do futebol mundial. Claro. Houve algum do Porto que tu tenhas sentido que se estava a desviar por esse caminho, estava-lhe a subir demasiado à cabeça o estrelato e bem, estrutura como o Porto é, de união, de equipa, que acabou por eu acho moldar? que há um que para mim foi o jogador mais completo que eu vi até hoje, foi o Madja. Que tu viste até hoje? Que eu vi até hoje, foi o jogador mais completo que eu vi. Era o pé esquerdo, era o pé direito, era de cabeça. E ele era árabe, argelino, tinha uma maneira totalmente diferente da nossa, mesmo em treinos, e nós conseguimos. Tipo quê? No futebol mais relaxado? Não era mais relaxado, era só ele. Ok. Nós costumamos dizer: o Mazer daqui para baixo é um espetáculo, daqui para cima não vale um caralho. Só pensava nele, era ele. Nós conseguimos fazê-lo ver que no Porto não era assim, que primeiro estava a equipa e depois é que estava o individual. E acho que foi um jogador que ajudou muito o Futebol Clube do Porto. Certo. Para mim foi dos jogadores mais completos que eu vi até hoje. E foi pena, se ele não tivesse o pensamento que tinha ou a cabeça que tinha, se calhar tinha jogado em altos clubes, ou em grandes clubes europeus. Eu tive precisamente a ver há pouco tempo por onde é que ele tinha passado
E a carreira dele para além do Porto, não é? Que é Sim, grande. ele depois, Mas ele, tem ele uma... esteve para ir, acho eu, para o Inter. Inter, eu acho que era para o Inter Milão. Esteve e para ir. Esteve para ir não, foi Foi para o para a Valência, França. Valência. Foi para o Valência, e depois teve, acho que teve para ir, veio para o Porto outra vez, teve para ir para o Inter, mas teve uma lesão, né, Ok. no músculo, e isso impossibilitou dessa ida para o Inter. Mas a carreira é modesta, realmente, comparativamente Sim, ao mas ele a talento. partir, ele se calhar quando sai do Porto, se não tem essa lesão, se calhar Pois, conseguia, mas mentalmente não era um jogador que encaixasse em qualquer equipe Certo. europeia, ou grande europeia. Certo, estou a perceber. Sobre questões de transferência, era uma das perguntas que eu tinha aqui elencada e vou-te já lançar. Tu foste jogador de clube único, não é? Jogaste só por um clube. Hoje em dia isso é cada vez mais raro, são espécies raras. Que ingredientes ou que perfil é que tu achas que hoje em dia falta para haver este tipo? Claro que o mercado é diferente, não é? O mercado potencia sempre a crescer, os mercados estão mais evoluídos, há mais dinheiro eventualmente, há mais opções de saída. Antigamente também havia limites estrangeiros numa série de clubes na Europa, etc. Mas será só essa a razão pela qual não existem jogadores de um só clube? Porque é que é tão difícil ficar num só clube, no clube do nosso coração? Que há tantos jogadores que falam nisso, mas depois o mercado parece que os leva para o outro lado. Eu não dizendo mal de ninguém, Claro. nem dizer que o futebol atual é o melhor que do passado, ou o passado é melhor que o atual. Não, a única coisa que eu digo é que hoje os clubes portugueses, e não só os clubes portugueses, a maior parte dos clubes europeus, não têm força para aguentar jogadores perante os colossos do futebol europeu e mundial. Certo. Hoje os clubes portugueses, eu acho que é comprar por 10 e vender por 20, é o negócio. Hoje é o negócio. Antigamente, eu quando jogava, na altura que acabava os contratos, o Porto dava-se bem com o Benfica e com o Sporting, e uma pessoa não ia para lado nenhum. Não havia, começou a haver nessa altura, não havia empresários, que hoje os clubes têm que saber. Tu não viver. tiveste? Não. Tinha amigos, aliás. Desculpa tratar-te por tu, não há problema nenhum. Para ir a essas seleções do resto do mundo, eram essas pessoas que me convidavam para ir e essa coisa toda. Mas hoje em dia é comprar por 10 e vender por 20. Os clubes portugueses, mesmo o Porto, Benfica e o Sporting, toda a gente sabe que tem que vender jogadores no final praticamente de cada época e vende os seus melhores jogadores. E hoje temos uma coisa que a dificuldade ainda é maior, que é a Arábia. Certo. O negócio para a Arábia é... Faz confusão isso? Não faz confusão, não? É a vida que nós levamos. Sim. É a vida que nós levamos. Por exemplo, eu vou falar no Otávio. O Otávio estava a ganhar bem no Porto, mas parece um clube que dá 4 ou 5 vezes mais do que aquilo que ele ganha no Porto. Sim. É deixá-lo ir. O negócio é isso mesmo. Isso já acontecia se calhar com a Premier League e buscar, sim, não é? Outros. O nível é um bocadinho mas maior. Agora com a Arábia ainda as coisas tornam com mais dificuldades para os clubes portugueses. Ou eles vendem antes de acabar os contratos, ou então eles vão de borda. Certo. Mas sim, eu acabo por encontrar um certo encanto nos jogadores que ficam sempre num clube, porque são muitas tentações, acredito, não é? Ao longo da carreira. Tu tiveste alguma oportunidade de sair? Falou-se depois do Europeu de 84, falou-se na possibilidade de eu ir jogar para o Bordeaux. Mas depois eles foram buscar o Kalt, que era o lateral direito alemão, e pronto, e depois deixou de se falar. Foi assim o único... Para o estrangeiro foi único. Falou-se também numa altura... E para Portugal? Quando foi o Jean Pacheco e o Sousa para o Sporting, também falaram comigo também para eu ir, mas eu disse que tinha mais um ano de contrato e que com o contrato não saía do Futebol Clube do Porto. Quando acabasse o contrato, se viessem falar comigo, eu aceitava falar. Não quer dizer que fosse. Claro. Mas tinha mais um ano de contrato e continuei. Ainda bem que continuei no Futebol Clube do Porto, porque deu-me a oportunidade de ganhar coisas que eu nunca imaginaria que o Futebol Clube do Porto ganhasse.
mas eu acho que isso se deve única e simplesmente à forma como o atual presidente Pinto da Costa e José Maria Pedroto pegaram e levaram o Futebol Clube do Porto contra os clubes de Lisboa. Certo. Uma questão sobre a tua. Não necessariamente. Que vamos imaginar que havia uma possibilidade. Tu alguma vez durante a tua carreira imaginaste, olha, gostava de ir para Inglaterra, gostava de ir para a Espanha? Houve algum desejo, alguma coisa que imaginasses lá? Não. Não. Sempre ligado ao focado Futebol no do hoje. Porto, dava-me bem, eu sentia-me bem no Futebol do Porto, como me sinto ainda hoje. E é como eu lhe digo, hoje em dia o que faz isto girar são os empresários. Os empresários para ganhar dinheiro à custa do... atenção que eu não digo mal, não estou a dizer mal dos empresários, que dão bem com muitos, não digo mal, é o negócio, é a vida, é o futebol que nós temos hoje em dia. Mas naquela altura havia poucos empresários, 2, 3 empresários. E toda a gente sabe que os empresários, para ganhar dinheiro, tem que haver transações, movimentação. Se não houver movimentação, eles não ganham dinheiro. Por isso, e isso é mau para o futebol português, é bom para jogar, mas é mau para o futebol português. Perde o talento. Não é? O futebol português poderia ser uma liga muito melhor. Eu acho que é boa. Poderia ser uma liga muito melhor se conseguisse aguentar os bons jogadores que estão lá para fora. Claro. Ou alguns dos bons jogadores. Claro que sim. E é melhor que a Saudita, digo já. Herman Stessel, te falaste de Pedroto, mas vou começar com Herman Stessel, que foi o treinador que te puxou. Corrijo-me se eu estiver completamente equivocado, mas foi com ele que tu chegas já à equipa principal. Falaste de Pedroto. Apanhaste outros tantos treinadores, Artur Jorge, Bobby Robson. Eu ia-te perguntar, assim, um treinador que te tenha marcado em jogo, que te tenha moldado a forma como jogas, mas também do lado mais pessoal, um treinador que seja próximo, que tenha sido marcante pela forma como puxava por vocês, ou Eu acho que há assim algum destaque? Eu acho que todos os treinadores que passaram pelo Futebol Clube do Porto têm valor e Claro. eu vou citar um, não é a dizer mal dos outros, eu posso citar um ou dois. Todos eles foram importantes, todos eles ganharam coisas no Futebol Clube do Porto e quando se ganha temos que dar mérito e valor aos treinadores. Claro que falaste no Herman Stessel, mas eu ainda era júnior e o José Maria Pedroto, o seu Pedroto já me levava a fazer treinos com os séniores do Futebol Clube do Porto. Depois ele foi para Guimarães e foi quando veio o Herman Stessel 2 anos. Ele realmente lançou-me, mas eu jogava 5 minutos e saía e às vezes nem convocado era. Passado 2 anos, o seu Pedroto volta às Antas, ou ao Futebol Clube do Porto, e passado um mês comecei a jogar num jogo contra o Salgueiros. Aliás, eu estava para ser dispensado, na altura o Ferreirinha, o seu Moraes foi-me chamar ao balneário, João, anda lá dentro que o seu Pedroto quer falar contigo. E eu nem sabia, entrei pelo balneário dentro, estava lá o Ferreirinha, na altura que era o treinador de Passos Ferreira. E o seu Pedroto começou a falar comigo, olha, vais ser dispensado, vais ser emprestado ao Passos Ferreira, o treinador é aqui, o Ferreirinha, que é muito meu amigo, não te preocupes, que nós vamos estar em cima de ti, vais estar em observação, não te preocupes. O seu Pedroto é que sabe. E fui, pronto. Caminhada assim. Fui para o balneário e na altura havia o treino de conjunto à quinta-feira, isso foi uma quinta-feira. E eu pensava que já não ia treinar nem nada. Nós estávamos sentados na relva, eles entraram, os treinadores entraram, o seu Pedroto, o seu Moraes e o professor João Mota e o Hernando Gonçalves entraram, começaram a fazer as equipas do treino de conjunto, deram a equipa titular, aquela que ia normalmente jogar no domingo, no próximo jogo. Depois começaram a dizer a outra e disseram os 4 defesas, depois na linha média joga o miúdo, foda-se, é para mim, o miúdo, o João, e fez a equipa. E eu pensava até que já nem ia treinar. E há lá um lance que eu estava a jogar contra o Jaime Pacheco, que eu agarrei o Jaime Pacheco e mandei-lhe uma porrada do caraças e fiquei com a bola. E o seu Pedroto virou-se para ele e disse: foda-se, qualquer dia o João Pinto vai-vos ao cu.
E aquilo passou. E eu continuei a treinar normal, fiz os 90 minutos, que era o chamado treino de conjunto, fiz os 90 minutos. No final do treino ele chamou-me, miúdo, anda cá. Olha, já não vais para passos, vais ficar aqui, não vais jogar, mas vais ficar aqui com nós. Pronto, e assim foi, fiquei. Passado um mês fomos jogar aos Salgueiros, ao Campo Pelado, ao Vidal Pinheiro. E estava o Teixeira, que jogava a lateral direito, o Gabriel nesse jogo estava lesionado. Tu eras o terceiro, era o Gabriel, Teixeira e tu. Sim. Quase, não é? E o Inácio, não, era o Inácio que estava magoado nesse jogo. Mas estava o Teixeira, que era a defesa esquerda, também jogava a defesa esquerda. E ele disse, o Gabriel, o Eurico, o Lima Pereira e o Miúdo. E eu, foda-se, o Miúdo, e apontou para mim. O Miúdo. Eu joguei a defesa esquerda. Esse jogo correu-me bem, na comunicação social, na segunda-feira, fui considerado o melhor jogador. No domingo a seguir, no Estado das Antas, joguei a lateral direito e depois, a partir daí, nunca mais saí de lateral direito até ao final da carreira. Incrível. Mas como é que tu ias para esses jogos iniciais? Normal. É que normal. eu noto que tu és porque tipo assim, fibra mental. Porque assim, eu lembro perfeitamente o primeiro jogo que eu fiz no Estado da Luz. Aquilo, não sei se conhecias o Estado da Luz. Nunca lá fui, mas conhecia. O Estado da Luz, aquilo tem, do balneário, para nós entrarmos no relevado, antigamente a gente tinha que andar para aí uns 70, 80 metros, o túnel abaixo, para subirmos para o relevado. Nós chegávamos naquela altura para aí, hora e meia antes ao estádio, íamos ver a relva, como estava a relva por causa dos pitões, as voltas, essa coisa toda. E eu ia nesse túnel, o seu Pedroto chamou-me, miúdo, anda cá, vamos os dois. No Estado da Luz, com 120 mil pessoas. Quando lá chegámos, aquilo já estava cheio. Jesus. Nós entramos, assim, saímos, entramos, os gajos começaram a assobiar, o estádio a assobiar. E nós, zim. Ele era assim para mim. Miúdo, estás a ver esta assobiadela? Não é para ti, isto é tudo para mim. Vamos para trás. Chegámos ao meio círculo, ao meio campo, vamos para trás. E nós entramos e vimos o terceiro anel. Era estrondoso. Depois nós íamos, olha, estás a ver esta bancada, agora vira para trás, não vale um caralho. Ele assim para mim, não vale um caralho. Demos a volta, realmente a bancada era metade. Uma pessoa ficava mais sossegada. Foi quando ele disse, estás a ver, esta subida dela é para mim, não é para ti. Por isso, durante o jogo não vais... Não ligues a isto. Não ligues a isto, que durante o jogo não vais ser assobiado nem nada. Primeiro jogo. Outro jogo no Estado das Antas, Chalana, para mim foi o jogador com mais dificuldades. Sério? Grande jogador, o jogador com mais dificuldades que eu tive em o marcar. Chega só o micro um bocadinho mais para a frente. Ele chegou à minha beira e disse, miúdo, a primeira jogada que tu tiveste com o Chalana vai bola, vai Chalana, mas o Chalana... A primeira é sempre nossa. Aquilo, à volta do Estado das Antas, tinha a pista de cinza. Tinha a pista de cinza. E ele não vai para a pista de cinza. Ele depois tinha a grade que tinha para aí 2 metros e tal de altura. Ele não vai para a pista, ele tem que passar por cima. Estás a ver a porrada que tens que dar. Escolhemos o campo e eu joguei mesmo perto do banco quando estava o seu Pedroto. Nem 5 minutos de jogo. Passam a bola ao Chalana, a bola dividida e eu fecho os olhos. Foi bola, foi Chalana, foi caralho. E ele entrou pelo campo dentro. Disse, miúdo, isso não se faz, isso não se faz. Quem é que entrou? O seu Pedroto. Estava para aí a 2 metros. Miúdo, isso não se faz, não se faz. Eu era assim, foda-se. Mandou-me dar porrada, agora está. E agora faz. E depois veio logo o Arta coisa, já não me lembro quem era lá. Veio a correr, ele virou-se para o Arta. É miúdo, é a primeira vez. É miúdo, não sei quem, não sei quantos. E eu sempre com aquela. E o Arta só mostrou o amarelo. E eu sempre com aquela, foda-se, mandou-me dar porrada e o caralho. E agora está-me a foder a cara. Mas é bem jogado. Pronto, muito bem jogado a parte dele. O jogador dele. que levou a porrada foi lá, entraram... Chalanix. Não foi o Chalana. Entraram os massagistas do Benfica, caralho. Ele passou por mim e disse, olha, a partir de agora o Chalana ou joga a defesa esquerda ou extremo direito. Vai jogar descansadinho. Nunca mais vi o Chalana. Ou jogava a extremo direito ou... pronto, assim está bem. Pronto, para mim foi o treinador que mais me marcou, claro que há o Bobby Robson, o Tomislav Ivic, o Artur Jorge, o brasileiro, o Carlos Alberto Silva,
Pronto, eu acho o próprio Quinito, que esteve lá há pouco tempo e que merece Saudades a de melhor Quinito. das consideração que nós tínhamos por ele. Todos os treinadores que passaram pelo Futebol do Porto, para mim, aprendi com todos. Dei tudo de mim quando eles lá estiveram, independentemente de ser quem era, mas realmente o que me marcou mais foi José Maria Pedroto. Sim, pelas pequenas histórias que foste contando, ele era mind Mas games, não é? tu podias não jogar meio ano. O jogador que jogava no teu lugar magoava-se ou era castigado, não podia jogar. Ele vinha falar contigo no início da semana, tu entravas na equipa, parecia que já jogavas. Estavas pronto para isso. Incrível. Top. E depois era um respeito, Nossa Senhora. Era? Mas porquê? Ele era autoritário? Autoritário. Era. Regras? Ele, aquilo no Estado das Antas, aquilo tinha a entrada, nós entrávamos aqui, depois aqui tinha uma porta que abria e a meio era madeira. E acima de meio era aquele vidro, pronto, uma pessoa via que vinha uma pessoa de lá para cá, mas não sabia quem era. Que era baço ou fosco. Sim. E então, e depois aqui abria a porta e aqui era tipo uma sala que tinha sofás a toda a volta e a gente, tantos treinos, sentávamos ali a contar umas anedotas, a rir-nos e num dia nós estávamos a mandar, aquilo era almofadas, a gente a tirar as almofadas uns contra os outros. Aquilo ficava tudo fodido, tudo pernas para o ar. E então, o seu Pedroto vinha, eles tinham 4 treinadores, os 4 treinadores, tudo calça azul e casaco azul, e ele era calça azul e casaco branco. Foda-se. Vinha um treinador qualquer, a gente continuava tranquilo. A gente via o casaco branco. Bem, aquilo demorava 5 segundos e ele aparecer. Em 5 segundos aquilo ficava direitinho. E eu começava, vamos lá trabalhar. Era assim, top. Nós acabamos de acabar a pré-época. Quem era o treinador de pré-época mais duro? Tens assim alguma história, sei lá, antigamente tinham aquelas não, quase militares. Tinhas assim, houve assim algum? Não, no tempo de São Pedroto trabalhava-se muito. Íamos para o Pinhal, Santa Cruz do Bispo, mas para mim era top. Tu gostavas desse tipo de treino? Eu costumo dizer, a mim o que me atrapalhava era a bola. Eu correr para mim era uma alegria. A gente ia, o Lima Pereira, começavam no autocarro. Vamos lá, só correr, não sei o quê. E eu ria, só correr. E depois foder, a minha bola é que me atrapalha como o Carazas, vamos embora correr. Então eu ia para a frente e eu dizia, puta, vai devagar. E eu sei, mas era nessa altura, Santa Cruz do Bispo era teste Cooper nessa pista do Estado das Antas. Imagino. Aí trabalhava-se muito. Tu apanhaste a transição. O Tommy lá Bibi que trabalhava-se muito e bem com bola. Ok. Tommy lá Bibi. Física e bola também, Física e bola. O Bob Robson, taticamente, também era top. O seu Pedroto tinha uma coisa boa. O seu Pedroto começava a dar a tática antes do jogo, normalmente, naquela altura, agora é nos hotéis. Naquela altura a gente chegávamos ao balneário e diziam naquela altura como é que haviam jogar. O seu Pedroto dizia, olha, vai acontecer isto, assim na primeira parte, vamos ver aflitos para ganhar, na segunda parte damos 3 ou 4. E dizia o que é que ia acontecer. E nós acabávamos o jogo, era assim, Como é que esse gajo sabia? Isso realmente passou-se isso. Top. Sabia muito bola. Top, sabia. Top. Incrível. Já estava, nós, quem trabalhou com ele, nós ainda hoje dizemos que falámos que tenho muito respeito pelo Mourinho, que o Mourinho é um bom treinador. O seu Pedroto naquela altura já estava adiantado em relação a este para 20 anos. Incrível. Top. E sem computador, sem nada. Pois. Top. Incrível, Top. incrível. Não pode ser de outra forma. O Pedroto é falado constantemente. Aliás, foi ele, aquela equipa que ganhou em 87, foi ele que começou a construir. Foi montando, não é? Foi montando. Fomos a uma final e perdemos, em 84 com a Juventus. E a espinha dorsal da equipa ficou para 87 e ganhámos em 87. Nós naquela altura o Porto ia buscar 2, 3 jogadores para o plantel e nós no primeiro jogo da apresentação nós virávamos um para os outros e dizíamos assim, vamos buscar jogadores, são sempre os mesmos a jogar. Certo. Entrava um
ia para o banco, entrava, rara, e foi com essa espinha dorsal que nós fomos campeões europeus a primeira vez em 87, com uma grande equipa. Aliás, para se ganhar uma Liga dos Campeões é preciso ter uma grande equipa. Uma super equipa. Uma super um espírito equipa, incrível. Sim, uma super equipa e também bom treinador. Certo. Como é que é? Nessa final, já vi inúmeras vezes, mas como é que é estar a perder? A sensação de estar a perder contra uma super equipa, como era o Bayern, e o que é que vai na vossa mente? Quais foram as diretrizes para vocês? Tipo, calma. Em primeiro lugar, o Futebol Clube do Porto para conseguir conquistar essa taça ou a Liga dos Campeões é porque tinha mérito. O seu plantel era um plantel recheado de grandes jogadores e a prova disso é que o Porto nessa final não jogou com o Lima Pereira, com o Fernando Gomes e com o Jean Pacheco, 3 lesionados, e que num plantel em relação ao Bayern de Munique fazia muita diferença. Certo. E nós sem esses 3 jogadores conseguimos chegar lá e ganhar. A primeira parte não foi assim, se calhar, tão bem jogada, mas também o Bayern de Munique marcou o golo numa infelicidade, não foi infelicidade, um desvio menos bom do Jaime Magalhães, que meteu a bola nos pés foi um lançamento lateral, ele de cabeça meteu nos pés do avançado ou de um dos jogadores do Bayern de Munique e deu o golo. Na segunda parte, eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje, que o Arthur Jorge virou-se para nós, disse o que é que tínhamos que corrigir e tudo o que se tinha passado na primeira parte. Eu lembro de uma frase que ele disse: vocês têm 45 minutos para ficarem na história do futebol europeu e no futebol mundial. Querem, não querem, agora aproveitem. Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. É muito isso. Depois, lá está, era uma equipa recheada de bons jogadores, era uma equipa que já jogava junta há 7 ou 8 anos, uma equipa à espinha dorsal, e pronto, com grandes jogadores, com um bom treinador, também o Arthur Jorge, e conseguimos fazer aquilo que se calhar a maior parte das pessoas não estavam à espera, que foi vencer de uma forma categórica o poderoso Bayern de Munique. Aquilo foi demais, o segundo gol do Madjer, em que ele está lesionado. Sim. Ele está fora. Está fora, Ele entra, dão-lhe a bola faz e ele aquela cruza o Joar e incrível. marcou. Eu acho mais esse gol mais bonito do que o próprio calcanhar. Sim. Porque a forma como ele finta, ele dá para a direita e depois puxa logo para a esquerda no instante. Mas o Madjer, lesionado, que ele está o Madjer antes de meio ano não fazia isso, queixava-se e nunca mais entrava. Era desse género. O Madjer nunca mais entrava. Depois, com o decorrer do tempo e a forma que ele começou a viver também o Futebol Clube do Porto, quase que o obrigava a fazer isso, sacrificar pela equipa, e penso que foi isso que aconteceu. Foste tu que lhe foste dando uns caldusos para garoto, bora lá. Não, de vez em quando, ali quem se portava mal, havia 4 ou 5 jogadores que... Eu lembro perfeitamente, a primeira vez que o Záovic chegou ao Futebol Clube do Porto, o Záovic? O Záovic, veio do Guimarães para e na altura a gente estava no balneário e aquilo tinha a espécie de um guichê, chamámos-lo guichê, uma abertura de uma porta que era a rouparia. Nós ao Moreno, na altura era o Moreno, equipamento, e chegou lá o Záovic, equipamento, e ele começou a ver as botas, pediu outras botas. No primeiro dia? No primeiro dia, começou por causa dos pitões, pitões de borracha. Eu, por sorte, vinha atrás dele e vou assim: Záovic, espera aí, olha lá, estás bom, boa sorte, espera aí um bocadinho. Moreno, olha o meu, vê as minhas botas para a tua. As minhas trazia botas, pitões de alumínio, pai deste tamanho. Eu disse: tu aqui não vais jogar assim, né? Ele tinha de borracha. Ele tinha de alumínio e pediu borracha. Foi isso? Não, já tinha de borracha. Já tinha. Mas assim, tu aqui não vais jogar assim, vai-te foder. Tu aqui é proibido treinar em relva com um bota de borracha. Ele: o quê? E as caneleiras, onde é que tem? Ele: não é preciso. Ele ia sem caneleiras. Não é preciso. Aqui é caneleira até o pescoço, mas tu abres os olhos, vais ver as minhas. As minhas eram para ir assim. Ele: o quê? É assim. Isto aqui é pior que os jogos. Põe-te a tal. Ele muda, bora. Ele ainda hoje, quando fala no Porto,
fala Dessa história. nessa história. Mas é uma coisa curiosa que muita gente fala de malta dos anos 90, o Futre falava, o Jardel também falou, o Joari também, que as peladas... Era Não, pior. quer dizer, primeiro até os aquecimentos já eram Já era. abolir, Bem, mas aquela quinta, o jogo, o coletivo, que era uma competição, parecia que estava em jogo uma taça. Nós houve um ano que houve aí 5 ou 6 jogadores que foram operados, ou tornozelos, e foi tudo em treinos, e não foi porrada de ninguém. Não foi Foi porrada. sozinho, não, foi sozinhos, em brincadeiras, atirados para o chão e que era. E nós jogávamos, era pau, era porrada, valia tudo quase. Os treinadores na altura, o Artur Jorge e isso tudo. O Carlos Alberto Silva, uma vez, quando lá chegou, o treino de conjunto. Nós começámos a jogar normal, aquilo estávamos habituados, e ele, não dá porrada. O treino acabou, eu cheguei à beira dele, chamava sempre mais um jogador, vamos ali falar com isto. Estivemos a falar, misto, isto aqui não é assim, não é para dar porrada, nós não damos porrada, isto é duro, isto é pior que nos jogos. É competitivo, é para ser competitivo. Você não vê toda a gente de Canelés, isto aqui, quem quiser, isto é, nos jogos você vai ver, isto aqui, e ele foi logo, é assim, é para o pau. Pronto, e deixou. Mas ele já ia tirar a mentalidade que nós tínhamos. Na verdade, um treinador preocupa-se sempre, não é? Sim, tipo, havia treinos que eram mais agressivos, não era com maldade, eram mais agressivos que os próprios jogos. Certo. Nós íamos para os assim, jogos. Ninguém tirava o pé, não é? Não, nós íamos para os jogos, eles, vai ser difícil, os gajos são maus. Nós já estávamos habituados a isso. Havia jogos que nós íamos jogar para as competições europeias ao estrangeiro, aquilo cheio. Nós entrávamos como se nada fosse. Eles começavam a cantar na bancada, nós parávamos à beira deles e começávamos a cantar com eles. Nós não tínhamos medo de nada. Por isso, a mentalidade que nos... e isso o Sr. Pedroto... Estimulou e criou, estimulou, ele e o presidente atual, o Jorge Pinto da Costa, que uma pessoa quer não, eles indo... criaram a guerra, entre aspas, foram defender o Futebol Clube Porto contra os clubes de Lisboa, quando entraram na guerra Norte-Sul. Isso para nós foi benéfico. E naquela altura, e eu acho que neste momento ainda continua a ser, quanto mais guerra houver, melhor para o Futebol Clube Porto. Porque o Porto acho que está mais bem preparado para isso do que os adversários. Nesse espírito competitivo sim. Certo. A verdade é que fala-se em guerra, fala-se em... Não, mas cá dentro... Sim, guerra disputa, não é? Sim, Competição. Sim. Mas depois nos bastidores, isso, a malta... passa seleções e que mesmo Chalana, por exemplo, deste aquela porrada, como é que era no túnel, no balneário? Não, tranquilo? Normal. Eu nunca mais me esqueço, eu uma vez no Estado da Luz, eles passaram a bola ao Chalana e eu fui, dei-lhe uma porrada, Nossa Senhora. Eu vou assim, já estou fodido, vou levar o vermelho. Veio o Arte e deu-me amarelo. E levantámos os dois ao mesmo tempo e fomos ao encontro um do outro. Tete a tete? Os gajos na bancada se calhar pensavam que a gente ia pegar. Não, eu agarrei-me a ele agarrou-se a mim e eu assim, sei lá, não aparece, vai para o outro lado, senão eu foto outra vez. E ele ria, a gente ria-se e que mas pronto, passava nas seleções, jogámos nas seleções e que tudo normal. Maravilha. Tudo normal. Maravilha. O Chalana para mim foi... Já disse há bocado, foi o jogador com mais dificuldades. Certo. Ele era top. Rápido, era com o driblador, pé direito, pé esquerdo. Eu nunca sabia, só a porrada. Mas ele tinha, por exemplo, uma coisa boa que o Futre já não tinha. E ele fazia a finta antes para 2 metros, que uma pessoa nem porrada conseguia dar. Chegar, não é? O Futre já vinha mais para cima de nós e nós já tínhamos mais possibilidade de cortar em falta ou essa coisa. Do Solana, não. Já fazia e arrancava. E que outro jogador, assim, tu destacas, sei lá? O Bloquin da União Soviética, o Lozano, que jogou pela Bélgica, que era do Anderlecht, vários jogadores que apanhei, que era do Glasgow Rangers, que era qualquer coisa Cooper, um extremo esquerdo também formidável. Houve vários jogadores que criaram imensas dificuldades, que eram bons jogadores e essa coisa toda, mas o respeito é uma coisa e o ter medo é outra. Claro.
Houve algum treinador que te pôs um extremo durinho também para se gladiar contigo, do género, olha, vou pôr ali um Não. gajo durinho. Não, às vezes vinham, eu lembro perfeitamente que havia jogos que eles marcavam homem a homem. Eu dizia, foda-se, eu devo ser o único lateral direito, mesmo europeu, que tenha marcação homem a homem. Mas eles vinham para a minha beira correr e eles só me diziam assim. O Folha, um que jogou no Leixões e jogou no Benfica. Veio uma vez jogar ao Estado das Antas e veio marcar homem a homem. Eu assim, Folha, tu vais morrer, moço. Vai para o outro lado, tu vais morrer. Opa, são horas, não corras muito. Tu vais morrer. Nos primeiros 5, 10 minutos eu vou dar aqui 3 ou 4. E era. Começava a correr, ele vinha atrás de mim, ele só dizia, João, não corras mais. O Bobby Robson dizia que tinhas 4 pulmões, sim, não é? Sim. 4 pernas e 2 pernas e 2 corações. Era isso, não eram os pulmões, eram os corações. Tu já falámos também um bocadinho aqui sobre diferenças do futebol de antigamente, da tua altura e o atual. Tu continuas a ver os jogos, ainda te entusiasma o jogo ou já... Não, continuo a sofrer muito pelo Futebol Clube do Porto. Vais ao estádio? Vou ao estádio. Tens uma fotografia que eu queria destacar e desculpa parar-te o raciocínio, que és tu no Dragão Caixa a chorar numa... Sim, a ver eu acho que era o basquete. O basquete, se não estou em erro. Não, eu gosto de acompanhar também... Linda fotografia. Eu gosto de acompanhar também as modalidades amadoras, gosto daquilo, do equipamento do Futebol Clube do Porto, das cores do Futebol Clube do Porto, sofro com o Futebol Clube do Porto. Pronto, e foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto foi campeão nacional de basquete e pronto, veio uma lágrima ao olho de ver o pavilhão cheio e toda a gente a cantar de alegria, a equipa dentro do campo também a festejar e só não sente quem não é filho de boa gente. Tu ainda fora és emotivo? Sim, aliás, eu acho jogo. Eu quando se diz que sofre-se mais de fora do que se está lá dentro, é verdade. Cá fora, de fora sofre-se muito mais. Eu sei que tu não gostas de ver jogos com pessoas, ver os jogos do Porto com pessoas, vejo em casa, não é? Vejo em casa, fora vejo os jogos todos em casa, sozinho, descansadinho. Mas em casa no Dragão vais lá ao Dragão? Não, em casa no Dragão. Vais lá sempre? É claro que vejo os jogos todos, sou quase todas as camadas jovens, faço parte do Futebol do Porto, das camadas jovens, mas o futebol de sénior, quando o Porto joga fora, vejo sempre em casa sozinho, sofro para mim... Fazes um piteuzinho? Não. Não? Não. Então? Não, fico ali, só ali, tranquilinho? Eu adoro. Sim, mas não é coisa que me ama. Não é que te puxe. Tinha aqui uma pergunta, que é, treinador, tu tiveste essa experiência, sofrer por fora, de facto, custa muito não poder ajudar lá dentro. Tu ainda tens perspectiva? Como é que foi a tua experiência? Tu tiveste no Porto também, no Covilhã e no Chaves. Sobes divisão no Chaves. Como é que foi essa experiência? Como é que te sentiste nessa nova função? Eu já tinha sido 7 anos ou 8 anos treinador dos júniores do Futebol Clube do Porto. Depois fui para adjunto 4 anos com o Josualdo Ferreira, dos séniores. Depois, quando o Josualdo Ferreira foi embora, eu ia voltar ao scout, é normal. E eu fui ter com o presidente e disse ao presidente, é isto assim, vou tentar a minha sorte, vou ver o que é que dá. E na altura o Sporting de Covilhã queria apostar em coisas boas, só que tive o azar de que foi-me prometido muita coisa e as pessoas depois não cumpriram. Certo. Estou a falar em termos de jogadores. Pronto, para mim não correu bem nem correu mal, porque estávamos acima da linha da água com jogadores que eu não tinha pedido, que prometeram que iam buscar quem eu quisesse ou quem pudesse dentro daquilo que eu pedisse. Pronto, o que é certo é que não foram buscar ninguém e eu avisei logo que as dificuldades iam ser enormes. O presidente na altura, em janeiro, mandou-me embora, sim senhora, mandou-me embora.
E depois eu só queria apanhar alguém que me desse a oportunidade para limpar a imagem que eu tinha que tinha passado no Sporting da Covilhã. Quando digo limpar a imagem, não tenho nada contra a cidade, pelo contrário, nem tenho nada contra as pessoas. A única pessoa que não entendeu aquilo que eu queria, se calhar, foi o Presidente. Vamos a imaginar, em 50 mil habitantes que Covilhã tem, vamos a imaginar, eu tive a infelicidade de apanhar uma, que era o Presidente, que não cumpriu com aquilo que me tinha prometido. Eu estou a falar em termos de jogador, não estou a falar... Projeto, não é? Naturalmente. Pronto, aconteceu isso. Depois apareceu o Chaves. Eu vi que era um clube que tinha pessoas à frente que poderiam... Embora estivéssemos, o Chaves na altura estivesse a 7 pontos do primeiro, e eu fui treinar o Chaves e eu lembro-me de chegar lá e eles disseram: Mister, peça aos jogadores que queira que a gente damos, isto em janeiro, damos até dia 30, damos. Eu disse: eu só quero 3 jogadores, quero este, para estas posições. E não quer mais, não, só quero este. Se vocês não puderem dar mais um avançado que seja bom, mas tem que ser bom, senão... Mas pelo menos estes. E deram-me esses 3 jogadores. De 7 pontos subimos de divisão. Pronto. Fantástico. A partir daí vim outra vez para o Porto. Depois voltei outra vez ao Porto. E depois aquilo que eu passei no Sporting da Covilhã, e não tem nada com os adeptos, nem tem a ver só com uma pessoa. Acho que o futebol português hoje em dia... Eu costumo dizer isto, mas é verdade. O jogador sai daqui, isto parece isto parece que gira. Sai daqui e vem para ali os mesmos. O treinador. Os mesmos. O Oceano disse a mesma coisa. São os mesmos. É sempre o mesmo rodízio, tanto vale ser campeão, como descer de divisão, como ficar a meio, não sei quem, não sei quando, são sempre os mesmos. Uma pessoa que, se calhar, eu não estou a falar no meu caso, muitos treinadores com possibilidades, treinadores novos e essa coisa toda, por vezes, se não tiverem um bom empresário, lá vem a história dos empresários, vê-se em muita dificuldade em abraçar projetos bons. Certo. É um bocado de realidade e foi partilhado, curiosamente, por o Oceano, a última conversa que eu tive com ele aqui também no evento da Liga, que entretanto foi apresentado, felizmente, e portanto toda a sorte para o Oceano, mas sim, concordo. Atualmente estás como scout no Porto? Não, estou como com as camadas jovens? Um dos responsáveis pelas camadas jovens. E qual é, o que fazes? É garantir... Ver treinos, mais tipo de treinos, mais treinos, acompanhar os jogadores, os miúdos, e acima de tudo ver a forma como eles treinam, jogam, para poder, se vir alguma coisa que esteja mal ou pior, dar a minha opinião, e depois quem quiser acatar, acata, quem não quiser... Um abraço. Um abraço. Olha, 45 minutos como eu te prometi, não há descontos, ficamos pelos 45 minutos, acho que passou um bocadinho, mas a conversa foi maravilhosa e só tenho que te agradecer. Nada. Como eu disse no início, foi pedido especial porque já pensava há muito tempo em falar contigo, que acho que teria muito prazer e tinhas muito para me dar enquanto pessoa que és, e comprovou-se. Saio muito feliz daqui por ter falado contigo. Pronto, é aquilo que eu digo, eu estou sempre na disposição de poder ajudar e de poder partilhar tudo aquilo que passei na minha vida. Isso acho que são as coisas maravilhosas que nós temos, havendo respeito de parte a parte, mas acima de tudo haver confiança nas pessoas, e quando há confiança nas pessoas tudo é mais fácil do futebol ser um futebol bom, e um futebol bom é para toda a gente. Perfeito, partilhaste aqui muitas histórias. A próxima coisa que vamos partilhar é uma mesa na Adega Lila. Tá bom? Está combinado. Bom. Tá. Quanto a vocês, muito obrigado por terem acompanhado. Acompanhem o evento da Liga Thinking Football Summit. É 7, 8 e 9 aqui no Pavilhão Rosa Mota. Cá vos espero, estarei aqui os 3 dias e novidades virão, mais vídeos, mais podcasts. João. Um abraço. Abraço, capitão. Tudo bom.